Olá, meu povo, Pai do Senhor Jesus, quero saudar a todos desse selete grupo, aos amigos, aos amantes de Deus, aos deleites, à igreja, aos servos, aos que têm credo religiosos e aos que temem ao Senhor. E eu quero trazer aqui uma reflexão da parte de Deus. Estou com a Bíblia e eu gostaria de falar sobre a cruz do Calvário. Eu gostaria de falar sobre o valor de uma cruz no Gólgota. Querido, quando nós olhamos para a cruz do Calvário, nós só percebemos ou entendemos que Cristo foi posto na cruz e a cruz foi feito para ele ser pregado e ser cumprido o que a Bíblia diz no livro de Isaías. Como uma ovelha muda, foi levado ao matadouro. Pois bem, são três coisas que Israel, a lei rabina e também a lei dos fariseísmo e do sacerdote, colocava-se em seus colegiados leis que fugia das leis mosaicas. Mosaica que eu falo, a lei de Moisés. Nos 5 livros da Bíblia que é chamado de Pentateuco. Seus 5 livros em um único só papiro. A Bíblia vai dizer no livro lá de João, capítulo de número 19, e o versículo de número 30, a seguinte expressão: pegaram Jesus, o colocaram numa cruz que não era dele. Uma cruz que foram feito sob medida para outro ladrão, para outro homem, e não para Jesus. E Jesus foi colocado naquela cruz que não foi dele. Mas o interessante é que as leis diziam pelo menos 3 coisas envergonhosas que Israel rejeitava. Uma das primeiras coisas que Israel rejeitava era o homem que apacentava porcos. Porque até então o símbolo do porco era imundo. E lá em Levítico, a Bíblia condenava a imundície, ou o símbolo, ou a carne dos porcos. Por isso que aquele jovem recebeu aquela tão árda, vergonhosa missão de apacentar porcos, no capítulo de número 15, que é tratado de chamado de filho pródigo. Que a Bíblia diz que, caindo em si, ele se arrepende e retorna para a casa do pai. E o pai recebe ele agora com um novilho. Uma das melhores festas que o pai recebe ele não foi com um porco. Porque o porco representa a imundície. Mas sim com um cabrino. O cabrino representa o cordeiro, porque o sacrifício antes de Cristo era sacrificado um cabrino ou um novilho sem mancha. Mas a segunda coisa que Israel impostava e tinha como uma grande maldição era a mulher que não dava fruto.
a qual o seu útero era seco, fechado, e não dava filho. E ela era escanteada, assim como um leproso, no capítulo de número 8 de Mateus, que vivia num leprosário, porque vivia debaixo de um jugo de uma lei rabina e sacerdotal. Pois bem, mas a terceira coisa, e não se espante, isso é científico, estudo bíblico, era a cruz. A cruz do Calvário, ela era um maior símbolo vergonhoso que existia. A partir de Roma, todo homem que se rebelava contra a dinarquia ou a dinastia romana e fazia suas manifestações políticas contra o Estado, essa pessoa era pega, espancada, torturada e colocada e pregada na cruz do Calvário e deixava morrer até agonizar. E ficava agonizando 3, 4 dias até morrer, melhor dizer. E depois os romanos pegavam um dos seus membros, dos seus filhos, e arrancava ele para fora, e ali mostrava que o Império Romano era poderoso para punir, para aplicar a sentença àqueles que se rebelassem contra as suas ordens políticas e as suas leis. Pois bem, a cruz era uma das maiores vergonhas que o homem teria de carregá-la. Mas lá em João, capítulo de número 19, verso de número 30, a gente vê agora um homem sem parecer, sem formosura, e nele não vimos beleza alguma. Agora estava agonizando, estava cumprindo agora o que diz lá em capítulo de número 14 e 6 de João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 3,16, aí ele vai dizendo, porque o da cruz amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer e morte de cruz. Agora estava o Rabi, o Rabone e o Rabonir da Galileia pregado numa cruz. Segundo os historiadores, diz que os seus pregos agora foram pregados em seus punhos esquerdo e nos seus punhos direito. Cruzaram suas pernas agora e apregaram-se um prego de mais de 12 centímetros. A dor era insuportável. O gemido e o grito era incalculável. O sofrimento de Jesus na cruz. A coroa agora perfura o seu crânio. O seu sangue agora quente derrama sobre sua face. A vergonha agora da cruz, Cristo padece tanto pelo sofrimento dos martírios daquele soldado que fazia com o nosso mestre, como a zombação da cruz. Existiam alguns banheiros públicos ali nas cercas vizinhas, na redondeza ali do Monte Caveira, a qual se dizia que todo homem, judeus ou outros povos que usavam aqueles banheiros públicos, eles pegavam as suas esponjas e depois de fazer os seus
serviços, eles limpavam e jogavam em uma bacia cheia de vinagre. E o vinagre servia como uma morfina, servia para também quebrar o odor. E a história diz que quando o nosso Jesus, depois de passar por toda a tortura do seu martírio, que são os pregos, a coroa, a lança, o sangue derramado, depois da sua chicotada, Jesus agora é humilhado com a esponja. Um dos seus soldados pega com um caniço aquela esponja que foi usada por alguns que tinham acabado de sair dos seus banheiros públicos. Não se espante e nem pasme, isso é história. A Bíblia diz que estava lá ao pé da cruz um pote de vinagre. E um dos soldados com um caniço e uma esponja o molhou e tocou nos seus lábios. E a Bíblia diz, e tendo ele sede, lhe deram o vinagre. É uma mensagem forte, porque Jesus, além de ser torturado, Jesus também foi humilhado, foi zombado. E o símbolo da cruz é um marco para nossas almas. Eu quero encerrar e dizer, querido, nunca esqueça do sacrifício da cruz, porque foi através da vergonha da cruz que Jesus venceu a morte. A Bíblia diz que quando Jesus ele ressuscitou, Mateus capítulo 10, Mateus capítulo de número 28, o Senhor desce às profundezas do abismo do inferno e toma a chave e diz: morte, aonde está o teu agrilhão? Isso mostra aqui lá em João capítulo de número 10, versículo de número 10, ele diz: eu sou a porta, aquele que entrar, entrará, e sairá, e achará pastagem. Provérbio capítulo de número 4 e 24, de tudo que pode guardar, guarda o teu coração, porque dele procede o caminho da vida. Quando eu falo em caminho, eu logo falo em Provérbio 14, 12, diz que há caminho para o homem que parece ser perfeito, mas são caminhos tortuosos que levam à morte. Ora, a morte, ela um dia vai chegar em nossas vidas. Mas nunca esqueça da cruz, porque a cruz representa a vida. A Bíblia diz lá em João capítulo 10, versículo 11, porque ele deu a vida, ou dá a vida, e deu ela com abundância. Lá em Apocalipse capítulo de número 20, versículo de número 13 e o 15, o 13 diz: e o mar dará conta aos seus mortos. O 15 diz: todo aquele que não for achado no livro da vida, escrito, esses serão lançados fora. Lembra da cruz, preserva a cruz, guarda a cruz, se humilha debaixo da cruz, não larga a cruz, porque a cruz é vida, a cruz é esperança para a minha e a tua alma. A cruz é esperança para a minha e para a tua alma. Lembrando, lá no livro que escreveu João, capítulo de número 10, versículo de número 10 diz que o ladrão veio somente para roubar a alma, matar e destruir. Jesus veio da cruz.
Recebe a cruz de Cristo nesta manhã. Pensa na cruz. Zela pela cruz. A cruz foi um marco que até hoje Satanás não pode apagar. Mateus 16 e 18. Jesus chama Pedro e disse: Cefra, Pedro, pedra, em ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não pode prevalecerá contra a igreja, a alma, porque eu mando na cruz. Deus abençoe. Lembra da cruz. A cruz é um marco que marcou a história da nossa salvação e a salvação do mundo. Deus abençoe.